Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yara Miero, sou artista educadora da oficina A Música pelo Violino, ministrada no Polo de Boiçucanga, da Fundas, da Secretaria de Cultura da cidade de São Sebastião. E eu atuo aqui desde 2018, oferecendo a oficina onde a gente aprende muitas coisas sobre música, mas o nosso foco é aprender a tocar um instrumento do violino. E eu venho aqui, através desse vídeo, oferecer para vocês um depoimento, uma videoaula, para a gente poder repor as aulas dessa semana, que é a semana do Carnaval. Nós não teremos aula na segunda e nem na quarta-feira, que é a semana do Carnaval. Então eu criei esse vídeo para vocês assistirem, para vocês poderem aí continuar com um pouquinho das aulas de música e de violino na casa de vocês durante esse feriado. E assim vai funcionar com os outros feriados que vão ter ao longo desse ano. Então, sempre que tiver algum ponto facultativo ou feriado no qual a gente não tem aula, vocês vão receber um link de vídeo para poder assistir, para acompanhar um pouquinho do que seria a nossa aula. Isso é muito bom para a gente não perder a nossa rotina, né? Toda semana a gente está vendo alguma coisa de música para a gente não perder o nosso ritmo. Então, o tema desse nosso vídeo, dessa semana, vai ser um olhar sobre o meu fazer artístico e as minhas linhas de pesquisa. E como nós teríamos aula na segunda e na quarta, esse vídeo vai ser dividido em parte 1 e parte 2 para poder suprir aí esses 2 dias que teríamos aula. Então eu vou dividir o vídeo assim. Primeiro eu vou contar um pouco sobre o meu fazer artístico, vou contar um pouquinho sobre a minha história, a minha carreira, que começou na música e depois teve outros caminhos e aí eu acabei retornando para a música. E depois, na segunda aula, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas linhas de pesquisa e a metodologia que eu uso para trabalhar a aula de violino com os meus alunos. Então vamos lá para a primeira parte do nosso vídeo, que é um olhar sobre o meu fazer artístico. Bom, o meu fazer artístico de hoje, o que eu trabalho como arte hoje, tem muita influência na minha caminhada. E a minha caminhada, ela começou desde pequenininha. Eu comecei a me interessar por música desde sempre. Então, com 5 anos de idade, a minha mãe colocava muitas músicas clássicas que ela gostava de ouvir para eu ouvir, eu e o meu irmão. E ela sempre apontava os instrumentos que ela conhecia mais, que eram mais fáceis de identificar nas orquestras. O instrumento que ela escutava bastante era o piano e o violino. Ela gostava muito desses instrumentos. Acabou que o meu irmão se interessou muito pelo piano e eu pelo violino. Tanto que ele seguiu carreira no piano por uns 10 anos, ele estudou piano, e eu fui estudar o violino. Então, ali por volta de uns 5 anos de idade, eu me lembro que eu queria muito aprender a tocar violino. Mas naquela época e na cidade onde eu morava, por mais que fosse uma cidade grande, não existiam professores para poder me orientar tão pequenininha assim. É muito difícil uma criança de 5 anos, hoje eu como professora vejo também a dificuldade que uma criança de 5 anos tem de ter a coordenação motora básica necessária para tocar um instrumento como o violino. Então, com 5 anos de idade, eu comecei no meu primeiro coral, aprendi as minhas primeiras notas na partitura, aprendi também a tocar flauta doce e um pouco de piano. Foi a minha introdução na música, que eram esses os instrumentos que estavam disponíveis e as coisas musicais disponíveis para uma criança da minha idade. Então eu comecei ali com 5 anos as minhas primeiras experiências musicais. Então, quando eu fui crescendo um pouquinho mais, eu consegui um ingresso numa escola um pouco maior na cidade onde eu morava, a Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Ela tem um renome muito grande, ela é uma escola incrível e fantástica, que tem todo tipo de arte acontecendo por ali, né? De artes cênicas, as artes musicais. E ali eu comecei com 8 anos de idade fazendo balé e musicalização. E aí, quando eu tive idade suficiente e já sabia um pouco de teoria musical suficiente, eu ingressei no violino, mais ou menos com 9 anos de idade. Então, a grande maioria dos alunos que eu costumo pegar tem aí a partir de 9 anos de idade, porque a partir dessa idade eu tenho uma linguagem também para poder trabalhar.
Bom, enfim, eu comecei a fazer as aulas de violino aos 9, eu já sabia ler um pouco de partitura e eu já tinha um pouco de noção musical das aulas de musicalização que eu já vinha fazendo e do coral também que eu cantava. Eu fui progredindo rapidamente até uma certa idade e ali dentro da escola era oferecido muitas coisas diversas assim, e incríveis. A gente tinha muito acesso a apresentações culturais, então toda semana tinha alguma orquestra se apresentando no teatro da cidade e a gente era meio que intimado a assistir, porque fazia parte do nosso saber artístico, do nosso fazer artístico, a gente tinha que criar essa linguagem. Então eu sempre estava vendo concertos de orquestras diferentes, cameratas, quartetos e outras coisas diferentes que aconteciam ali, não só de música clássica, mas também de chorinho, de coisas, né, de big band, de outras coisas musicais. E depois eu comecei a fazer parte de vários grupos assim. A gente tinha corais infantos juvenis, onde eu cantava e fazia parte. Tinha camerata, que são aquelas orquestras apenas de cordas, onde só os instrumentos de corda faziam parte. E eu me lembro também de uma professora que se inspirou sozinha a reunir vários alunos de diversas frentes e criou uma orquestra mirim. Então eu também fazia parte dessa orquestra mirim. E mesmo sendo bem pequena, com ali 10, 11 anos de idade, eu já tinha a minha função. Eu era arquivista da orquestra. Ou seja, eu ficava encarregada de arrumar todas as partituras de todos os instrumentos da orquestra. Então eu chegava mais cedo, arrumava ali na pastinha todas as músicas do violino 1, primeira estante, violino 1, segunda estante, violino 2, terceira estante e por assim em diante. A professora me entregava todas as xerox e eu era encarregada de dividir tudo isso e de já ter um pouquinho de noção de disciplina e de responsabilidade que é estar trabalhando junto com outros instrumentistas. Não é só aquela questão rítmica de tocar junto com outras pessoas, mas tem também as outras questões de saber trabalhar em equipe, de saber trabalhar com outras pessoas que pensam diferente de você, que tocam diferente de você, que têm outros níveis musicais do que você. Tinham pessoas que tocavam mais, que estavam mais avançadas do que eu, e outras pessoas que estavam menos avançadas. Então a gente tinha que saber ter paciência com os que não estavam tão avançados e ter humildade também para se reconhecer no nosso lugar ali dentro da orquestra, né? Qual que era a nossa posição. Então, eu fui seguindo nos estudos de violino, de música, até que chegou um momento em que eu me vi num nível de música, fazendo as aulas, aí já não estava mais na musicalização, passei para o nível dos adultos, só que eu ainda tinha 13 anos de idade. Então, eu olhei para aquilo e eu falei, bom, eu acho que eu não quero ser violinista. E eu estava ali naquela crise de adolescente, naquela fase que eu acredito que muitos pais dos meus alunos devem se identificar com isso, que não estão a fim de fazer nada, que não querem persistir em nada, nem em instrumento, nem em esporte. E aí nessa idade a minha mãe deu uma forçada para eu ficar mais um tempo, eu cheguei a ficar mais um ano e acabei largando os estudos de violino, porque eu falei, bom, não é bem isso que eu gostaria de fazer da vida, eu gostaria de fazer outra coisa. E assim foi. Eu deixei os estudos mais rígidos aos 14 anos de idade e aos 19 eu entrei na faculdade de biologia, que era o que eu queria cursar, que era o que eu queria seguir. Então, com 19 anos de idade, eu já tinha me afastado bastante do violino, eu continuava tocando, tirando música de ouvido, tocando com amigos, tocando em muitos casamentos, inclusive ganhando bastante dinheiro antes mesmo de ter saído da escola. Eu ganhava dinheiro tocando em casamento, em festa de aniversário, várias coisas assim. Então, o instrumento, o violino me proporcionou muitas boas coisas, profissionalmente falando. E aí, aos 19, eu resolvi ser bióloga. Então, eu entrei na faculdade de biologia, mas aí eu descobri que na cidade em que eu fiz faculdade de biologia, tinha uma escola de música. E no primeiro ano mesmo,
no primeiro ano da faculdade, eu me inscrevi nas aulas de violino. Então, ao longo da faculdade, eu fui seguindo com aulas de violino. Eu fazia apresentações, aí eu fiz aula de canto também, fiz apresentações de canto, tocava com colegas biólogos também que tocavam violino junto comigo, e assim seguiu. Então, eu terminei a faculdade de biologia com uma certa crise, que eu também gostaria de tocar violino, eu gostaria de ser violinista, mas daí eu era bióloga. Então, o que eu fui fazer foi continuar na biologia, fiz o mestrado, fui trabalhar como bióloga, e aí chegou um certo ponto que eu realmente deixei o violino de lado e fui seguir a biologia. Fiquei muitos anos trabalhando como cientista e como conservacionista na biologia, e aí eu percebi que o que eu gostava e o que me encantava de fazer era ensinar, porque eu achava que a educação, sim, muda o mundo, muda as coisas, mais do que salvar o planeta, mais do que ajudar o planeta, que era essa visão que eu tinha como bióloga, mais do que fazer isso, eu queria ensinar as pessoas para começar, nem prejudicar o planeta, já nem vamos ensinar as pessoas a cuidar para a gente não ter que reverter as coisas depois. Então eu fui me dedicar ao ensino de ciências. Concomitante a isso, eu vim para Boiçucanga dar aula de ciências aqui na região e descobri as oficinas culturais, que foi quando eu descobri que tinha aulas gratuitas de violão, de musicalização, de muitos instrumentos, de muitas coisas que eu gostaria de fazer também. Então, comecei a fazer aula e falei, mas poxa, eu tenho uma base, eu posso dar aula disso também. Então, no ano seguinte, eu comecei as aulas de violino e aí eu percebi que o que faz diferença mesmo para mim é fazer o que eu gosto. Eu gosto muito de ver os alunos se desenvolverem, terem essa capacidade de se desenvolver, de se descobrir no instrumento e fazerem aquilo que eles querem e que eles gostam. Então, as oficinas aqui, elas são livres. As pessoas que vêm assistir às aulas fazem as aulas porque é o desejo delas, porque elas gostam. Então, eu tenho um poder de ação muito maior de construir uma pessoa e de ajudar na construção dessa vida dessa pessoa de uma outra forma. E de uma forma engraçada, assim, hoje em dia é do violino, é da música que eu tiro o meu sustento, que eu ajudo nas contas de casa, que eu ajudo a criar a minha família, vem da música, e eu acredito nisso para os meus alunos. Eu acredito que se eu ensinar esse instrumento para eles, esses alunos vão ter mais oportunidades, vão ter mais opções para trabalhar no futuro, para eles poderem escolher o que eles vão querer fazer ou ser da vida. Além de trabalhar intelectualmente, além de trabalhar coordenação motora, além de tudo isso, um aluno que sabe tocar 1, 2, 3 músicas, já pode falar, olha, eu vou tocar uma música em um casamento e vai ganhar um cachê. Então eu acredito que o violino pode transformar muito a vida, inclusive profissional, das pessoas. A gente pode tirar o nosso sustento através da música e de uma forma muito maravilhosa, tocando um instrumento que a gente é apaixonado, que a gente ama, que a gente gosta. E, bom, a primeira parte do vídeo eu acredito que é isso. Esse é o meu olhar sobre o meu fazer artístico, que tem muito a ver com a minha história de vida. E aí no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho de como isso influencia na minha forma de atuar nas minhas linhas de pesquisa com os meus alunos.